Olá, pessoal! A aula de hoje é de História, a apostila da editora Opete, na página 138. Na página 138, nós vamos observar o mapa do Brasil, representando as terras indígenas de hoje, como elas estão hoje. Na aula anterior de História, nós observamos este mapa do Brasil, das terras indígenas, antes da chegada dos portugueses. Essas cores eram os grupos indígenas que ocupavam essas áreas do nosso Brasil. E hoje nós vamos ver como que elas estão. Olha aqui, diminuiu bastante a população indígena, não é mesmo? Mas, observando este mapa, qual região que a gente consegue observar a maior concentração de povos indígenas? É esta região aqui, olha. Esta região é a região norte do nosso Brasil, tá? Essa embaixo é a região sul e em cima a região norte. Então, você responda aqui, olha, você vai envolver, você vai fazer um círculo nesta área do mapa que demonstra a concentração de povos indígenas no nosso Brasil. Na letra B, no estado onde você mora, que é o estado de São Paulo, aqui, olha. Há alguma demarcação de terras indígenas? Qual? Tem algumas demarcações de terras indígenas aqui, não é mesmo? Que é essa parte verde, pode ver na legenda. Onde está verde são terras demarcadas, terras indígenas, terras que pertencem aos índios. Então, aqui nós temos, sim, na região do estado de São Paulo. Então, é só você responder. Na página 139, nós temos aqui duas reportagens, tá? Nesta reportagem aqui, a de cima é de 2015 e a de baixo é de 2014. A reportagem está dizendo sobre os povos indígenas e eles estão reivindicando os direitos deles, né? Porque eles têm alguns direitos a ter a terra deles. Essas terras demarcadas no Brasil é direito do índio de tê-las. Até mesmo porque antes dos portugueses chegarem, os povos indígenas já habitavam o Brasil. Quais os direitos que os indígenas eles reivindicam hoje? Olha só, os indígenas eles têm direito de continuar com a cultura deles, eles não precisam mudar a cultura. Eles podem sim, eles têm o direito por lei de continuar com a cultura deles e também de ter terras para plantar, para viver. Você já ouviu falar de povos indígenas de outras partes do mundo? Vocês sabiam que não existe povos indígenas somente no Brasil? Existem povos indígenas no mundo inteiro. A maior concentração é na América Latina, né? Que é onde fica o Brasil também. Mas existem povos indígenas no mundo todo. Na página 140, eu vou só contar para vocês como que alguns povos indígenas vivem, né? Então, os povos indígenas, eles plantam, eles fazem artesanatos, tudo extraído da natureza, né? Então, eles pescavam, eles plantavam, faziam artesanatos, eles faziam a própria alimentação, o próprio remédio, né? Então, aqui nós temos algumas fotos. Esta mulher indígena da aldeia Tecoá, Porã, ela é de uma tribo Guarani e ela está fazendo uma cesta no Rio Grande do Sul. Já esta foto é um casal, eles são Guarani também, né? Do povo Tupi-Guarani, da aldeia Pingo, e eles estão preparando a roça para plantar milho. Esse é do estado de São Paulo.
Aqui nós temos uma pesquisa. Qual vai ser a tarefinha para vocês fazerem? Vocês vão pesquisar na internet ou com algum familiar, com a ajuda de algum adulto, quais são os principais alimentos que os indígenas consomem, tá? O que os indígenas comem? O que eles plantam para comer? Do que eles se alimentam, tá? O que eles caçam para comer? Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vai escrever no caderno de vocês, combinado? Na página 141, aqui está explicando sobre escambo. Escambo é a troca de mercadorias. Então, quando os portugueses chegaram aqui nas caravelas, olha, e encontraram os índios, no início era pacífica a relação entre eles. Os portugueses, os europeus, eles trocavam mercadorias por algum serviço ou por troca de exploração da terra pelos índios. Então, eles davam alguma coisa para o índio, que o índio queria, algum objeto ou alguma coisa que eles tinham, e o índio ajudava eles a explorar a terra, mostrava a terra, como eles viviam, ensinavam algumas coisas sobre esta nova terra para os portugueses. E aí eles faziam o escambo, trocavam, né, mercadorias. Depois, olha só, aqui nós temos uma foto de uma família do povo Ava-Guarani, é uma reserva indígena protegida por lei, tá? Às margens do rio Paraná. Alguns índios hoje em dia ainda mantêm a tradição de morar em aldeias, continuar com os seus costumes, a sua cultura. Outros não, outros já mudaram, vivem em cidades, trabalham em empresas. Aqui vocês vão ler, né? Quem quiser dar uma lida e vai responder. Quando outros povos. Então, o que acontecia? O que aconteceu? No começo, os portugueses trocavam mercadorias pelos serviços dos indígenas, mas com o passar do tempo, eles começaram a se incomodar achando que os índios eram melhor do que eles. E aí eles começaram a escravizar os índios, a forçar o trabalho deles. E aí houve-se um conflito entre os índios e os europeus, tá? Porque quando outros povos têm costumes diferentes dos nossos, isso será que significa que eles estão errados? O que você acha? Por quê? Você vai justificar. Vocês vão dar exemplos de costumes de outros povos que são bastante diferentes dos nossos. Tem algumas pessoas que moram em outros lugares, até mesmo do Brasil, né? Cada região do Brasil, os povos têm costumes e culturas diferentes, ou de outros países também. Se você conhecer alguma pessoa que tem costumes bem diferentes do seu, escreva aqui. Tá bem, pessoal? Esta foi a aula de hoje de história. Espero que vocês façam a pesquisa, porque é muito interessante. E até a próxima aula.